Fala, meu querido, tudo certo? Bom dia pra você. Ó, hoje a parte 2 do final do documentário da Soberana, que eu comecei a assistir semana passada. Então, se você não viu ainda, tem vídeo no canal sobre o documentário, recomendo muito. Documentário bem interessante. E agora eu vou assistir o final do documentário, né? E é isso. Então, se você ainda não viu, vê lá no canal. É isso mesmo. Vou aqui, o React, pra gente já seguir a partir daqui, tá bom? Opa, tô sem som aqui no YouTube. Você que acabou aqui, certo? Você vê aqui, ó, mais ou menos a medição, certo? Ali tá tranquilo, né? Mais ou menos aqui, isso aqui. Escavar mais pra cá, entendeu? Assim, sei lá, uma opinião, né? Qual que eu preciso abrir, João? Vê com Era bom pegar um o Matheus tá vindo, aí ele tá ajudando o Sheila nessa tarefa aí. Tá. Aí, aquele... Só para deixar em contexto, para quem não assistiu, eles estão fazendo um assentamento numa cidade lá. Porradinho, ó. Pode entrar, se quiser entrar, pode entrar. Entra aqui. De dia não aguenta o calor, que é muito quente, né? Aí eu durmo aqui, meu amigo dorme cabeça pra cá, eu cabeça pra cá, outro dorme aqui, e aqui nós esconde a chuva. Pode ver que faz bolsa d'água. Faz bolsa d'água. É por isso que nós estamos organizando os barraquinhos melhor para ficar melhor, né? Agora nós vamos construir o novo dela ali, com fé em Deus, e vamos que vamos. Beleza? Bom, beleza, valeu. Cadê minha pá? Agora tem que tirar esse daqui, senão eles vão fazer outro. Tem que limpar tudo daí. Senão eles constroem outro de novo. A noite é o que faz à noite? Faz uma fogueirinha aqui à noite, bem pequenininha. Aí mata eles. Onde? Aí a limpeza que a gente faz no terreno desse aqui, tá vendo? Ó? Um cupim desse aqui, você pega uma casa de madeira aí, ó, estraga tudo a casa. Pensa que uma casa tá caindo e a pessoa não sabe de onde que veio o cupim. É dos terrenos abandonados que acontece, ó. Vou levar isso. Vai aparecer se eu formiga, eu vou dar uma bater. Isso é embaçado. Pisada pra todo lado. É, tinha que ter posto porra nesse cruzeiro, pô. Mas também não vai matar os cupins? A gente pode gravar você cozinhando? Pra mostrar? Tá? Nossa. Isso é o macarrão, hein? Aqui ninguém passa fome, né? Passa fome. Né? Território livre. Homem é muito triste também, né? Arroz, feijão, macarrão, mandioca, vou fazer a farofinha de cuscuz com carne frita. Muito carboidrato, baixa proteína. Isso é fraco, né, mano? A gente precisa da alimentação balanceada. O pessoal passa uma situação difícil. Paulo. Tem a farofinha de carne de porco. É bom, né? Dá aquela enchida. Botar tudo na mesa já. Pra mim almoçar. Deixa eu botar mais. Lá tem tudo pano de prato. Pano de prato que traz some tudo. No dia seguinte da ocupação, a gente estava fazendo uma assembleia aqui e aí começou uma chuva enorme, horrível, torrencial, sei lá como é que fala. E aí começou tudo a alagar. E aí a gente não tinha tido tempo para preparar a estrutura da ocupação, ver como que ia fazer, porque foi um dia depois. E aí a gente teve que ir na chuva, assim, todo mundo começou a pegar as enxadas, pegar tudo que tinha de ferro, de material possível, acabar aqui pra água conseguir escorrer e desalagar aqui em cima. Aí uma coisa que fica muito na minha cabeça é que as crianças ficavam gritando palavras de ordem, de MLB, essa luta é pra valer. Isso dava um gás muito grande do que a gente estava fazendo, né, tomando chuva. A gente tomou água de chuva, enfim, muito relâmpago. Eu lembro que a GCM já tentou entrar por aqui, porque nos primeiros dias de ocupação a gente... Enfim, a gente fica... A GCM inclusive tá aqui até hoje, aqui do lado, né? Mas a GCM ameaçava a todo momento entrar na ocupação para despejar. Inclusive, logo que a gente fez essa ocupação,
A ocupação da mulher negra, Lenira Preta 2, que é lá no Jardim Primavera, foi demolida, foi desocupada pela prefeitura, tipo, como uma forma de, olha assim, é uma retaliação mesmo, né? Até hoje, faz 7 meses de ocupação. 7 meses que a gente está aqui, 7 meses que a gente tem ganhado na justiça, tem mostrado que o nosso povo precisa construir moradia. E há 7 meses a GCM está aqui, só Deus sabe por quê. Mas poderia, eu na minha opinião, acho que poderia estar fazendo outras coisas mais produtivas e tudo mais. Enfim, mas a GCM às vezes ela vinha aqui, ó, elas ficavam testando para ver se dava para pular por ali, ó, que tem uma cerquinha de madeira bizarra. Aí quando elas pisavam aqui, a gente já gritava: "Ei, a GCM vai entrar!" A chuva que sai, a luta consegue! A chuva que sai, a luta consegue! A chuva que sai, a luta consegue! O nosso país está sendo assolado nos últimos meses por grandes tempestades que deixam milhares, milhões de famílias desabrigadas. O nosso déficit habitacional já chega a quase 8 milhões de famílias. Hoje você vê um fenômeno que não se assistia há um tempo atrás, que são famílias inteiras em situação de rua, mães com seus filhos tendo que ir às ruas, e nas últimas semanas as chuvas de São Paulo deixaram ainda mais desabrigados. O povo que sofre com aluguel, sofre com aqueles tias das coisas que tá caro. Como pode um pai de família ganhar um salário para pagar aluguel, tenha 2, 3 filhos, pagar luz e água? Vai sobrar o que para o pai de família comer? Não vai sobrar nada. Então o MLB é um movimento organizado em todo o Brasil. Nós temos o MLB, temos várias ocupações aí, já concretizadas, com casas construídas, com os companheiros que já saíram do aluguel, já está comendo um pouco melhor, sustentando melhor as crianças. E eu vim de Caçapava para cá para ajudar meus companheiros aqui a legalizar isso aqui, né? Fazer os barracos. Já estamos medindo os terrenos aí para ser construídas as casas. Eu fico muito feliz em ver o crescimento desse MLB. Nós estamos aqui para lutar, nós estamos aqui para vencer. Nunca vamos abaixar nossa espada, né? Enquanto tiver um pessoal aqui pagando aluguel ou sem teto, nós vamos ocupar terra vazia, ocupar prédios. Tem vários prédios vazios aí que eles não fazem nada. Fica lá criando rato, criando bichos. Mas se a gente for ocupar, eles querem tirar a gente abaixo de paulada, abaixo de porretada, né? Cadê que eles combatem o tráfico, eles combatem a prostituição? Isso eles não sabem fazer, né? Mas o povo trabalhador, ele sabe oprimir, né? Ele sabe oprimir, ele sabe atacar, bater. Igual hoje mesmo já falaram aí que não pode jogar mato aqui no mato. Mato é um produto orgânico. O que não pode ser jogado aí é lixo, igual vaso sanitário, resto de entulho, carro roubado, moto roubada, isso não pode, né? Mas coisas orgânicas pode jogar sim. É uma coisa que a gente fica assim, a vivência da vida, a gente fica pensando assim, como é que pode uma coisa dessa? Os homens estudam para quê? Para que eles estudam? Eles estudam, mas o estudo deles é tudo para mentira. Então, eles não sabem governar para o pobre, governam mesmo só para o rico, e o rico está lá em cima. Mas se é um pobre, ele não está nem aí. A gente não quer trocar cara de despeito não, a gente quer comida no nosso prato, a gente quer emprego, a gente quer ter poder, a gente quer que mulheres como a Tânia possam indicar o caminho que vai seguir a cidade de Mauá. Eu duvido que se a Tânia tiver... É em Mauá, velho. Mauá ia ter criança sem merenda na escola. Isso aí aconteceu na cidade de São Paulo, de Mauá, no estado de São Paulo, olha aí. E a terra em casa é o que a gente tem no nosso país é a luta pela terra. O que não foram os quilombos, senão luta pela terra. O que não são as favelas hoje, senão a continuidade dessa luta pela terra. A maior parte das nossas cidades, companheiros, são ocupações. A gente fica aqui se desculpando às vezes, né? Ah, eu tô aqui porque eu não tenho como pagar aluguel. Se pegar o romanão e andar, é só favela, é só autoconstrução. Que o nosso povo cansado, não conseguia mais viver pagando aluguel porque não dá pra viver pagando aluguel, não dá, é impossível. Então as famílias vão e ocupam. Muitas vezes elas fazem isso de maneira desorganizada e muitas de maneira organizada. Mas a nossa história, essa história aqui da ocupação Manuel Aleixo, a história da ocupação Antônio Conselheiro e de milhares de outras, é a continuidade da história do nosso país. Temos a certeza de que nós teremos o fim
o 6º aumento do diesel e o 5º da gasolina. O botijão de gás subiu 37%. Hoje você tem gente trabalhando de forma absolutamente desumana. 6 dias por semana, sem folga, sem proteção nenhuma, sem perspectiva de se aposentar. Uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, uma crise institucional, uma crise ética, uma crise de esperança. As pessoas estão desalentadas, estão tristes. Pô, aqui em Conceição conheço gente que trabalha em escala 15/1. E é contratado, não é CLT, tá ligado? Não é nem registro. A gente sofre a vida inteira e nunca pode comprar uma casinha para morar. A doença do Brasil, quer dizer, do povo brasileiro, é muito comodista, eu acho. Ele aceita tudo muito fácil. Brasileiro ser brasileiro? O brasileiro já deixou de ser brasileiro há muito tempo, cara. Se o povo soubesse a força que tem, o país não estaria nessa merda que tá, entendeu? Se a gente tivesse mais educação política, para poder instruir as pessoas, para poder tornar isso um pouco melhor para todo mundo, entendeu? Então é mais uma questão da gente poder organizar necessário, né? Esse é o problema. Mais favorável. O Hidalgo lá do Metamorfose, queria trocar ideia com ele também. Pra gente pegar, mano, tem um pouco de tudo, sabe? Tipo, tem galera de mídia, independente, tem galera de organização revolucionária. Exatamente, mano, exatamente. E eu entendi que essas entrevistas elas levam um tempo, assim, contato, marcar, não sei o quê. Mas só de, mano, se a gente fosse pegar uma leva e fazer várias, em abril agora eu vou ver agora com o WhatsApp do cara, eu vou ver se eu descolo a entrevista lá, mas que eu queria fazer lá. É um trabalho que não é você chegando e falando esse bando de pobre fica votando na direita, olha aí, esse bando de imbecil merece o Bolsonaro, por exemplo. Não é assim que você vai resolver. Desculpa, se você tá com essa ideia na sua cabeça, você tá errado. O dever da esquerda... Cara, super concordo, velho. A gente não pode falar desse jeito com as pessoas. É errado, velho. Você chegar em alguém e querer tirar que ele é burro pra caralho, qualquer coisa assim. Mano, quem tem esse tipo de pensamento é muito limitado pra mim. Até porque... Sabe, além de ser preconceituoso também, se chegar na pessoa e chamar de burra, sabe, eu não gosto desse discurso aí, não. Radical, e devia ser de toda a esquerda, na verdade, conseguir, de alguma forma, estar sempre se comunicando com essas pessoas. Você tem que entender, é muito difícil você chegar pra uma pessoa e falar que a vida dela tá errada. A vida inteira dela... Ela foi enganada e ela está se alimentando de uma propaganda. Qual que é a função ideológica e material do capitalismo? É destruir os espaços coletivos. Sindicatos, parques, centros de convivência, torcida organizada, sabe? Uma coisa que era muito comum nos anos 80, a gente vê os VTs dos jogos de campeonato brasileiro, os estádios cheiaços, completamente lotados, e era a diversão da classe trabalhadora. Tirar esses lugares para que as pessoas não se falem, para que elas não convivam umas com as outras, porque convivência... Inclusive, rede social... E aí, Chaveteira, como é que você tá? Bom dia. Mas aqui, só concluindo, rede social é uma mentira, é um engano. Como que você socializa com seus amigos em rede social, velho? Você não socializa, não é social. Sociedade, mano, é composta por humanos, é junção de gente, um agrupamento coletivo de gente. Pô, cara, ontem eu tive a oportunidade de sair com alguns amigos e ficar um período sozinho. Mano, foi um dos melhores dias do meu mês, contando o mês passado até hoje, tá ligado? De 30 dias. Pô, velho, é muito bom você poder juntar com alguns amigos, fazer qualquer que seja. Mano, sentar e bater papo e beber água, tá ligado? Mas a gente perdeu isso. As redes sociais aproximam pessoas que estão distantes para poder observar o que você está fazendo, mas a gente não é próximo. Acabou isso aí. Não tem proximidade, não tem mais vínculo humano, cara. Acabou as trevas. Significa você aprender o outro, né? Você estar com o outro. Se eu não tô com o outro, eu tô só comigo, então só a minha visão de realidade vai ser a que vai ser propagada. Se só a minha visão de realidade vai ser propagada, é aquela coisa. A tua visão de realidade vem de você? Você nasceu, né? Pá, com a realidade na sua cabeça. Não. A galera que gosta de falar muito de amor, não, eu tenho muito ódio mesmo. E é um ódio de classe dentro de mim, assim, desde que eu me lembro por gente, assim. E eu acho que o que me levou a ter esse ódio foi praticamente ter
ter crescido e estudado a minha vida inteira em escolas públicas e vendo tudo aquilo que a gente passava, toda aquela desgraça que a gente passou, ali me deu uma radicalizada. Isso eu era uma criança, sabe? Tipo, eu devia ter o quê? Uns 14 anos? 13, 14 anos. E muita gente acabou me conhecendo durante a pandemia também por conta do Twitter, né? Essas redes sociais malditas que amaldiçoam nossas vidas. E aí eles criaram uma forma de barrar o acesso criando o excesso. A internet é um excesso. Muita coisa. A internet é um excesso, tudo é projeto. Sou Visconde de Itu, Jaú e região, Barão de Amparo e Baronete do Sul de Aquidauana. A Soberana começou como um coletivo de streamers, né? Certo. E só que, o bagulho tá extrapolando isso. De princípios básicos do comunismo. O capitalismo é um sistema produtivo. Então, se você está incomodado com como a infância tá hoje em dia, você precisa entender que o que precisa mudar é a sociedade. O salário é o menor possível para que a mais-valia seja a maior possível. Não é que os caras não conseguem entender. Esse profissional... É que no Star Wars os caras estão do lado do Império. Ficou bastante evidente depois da eleição de 2018 que a direita domina a internet completamente e usou a internet para efeitos... Só para deixar claro, meu guerreiro Ian Neves, dominou. Passado, expropriaremos esse modo aí. Expropriaremos. Isso aí é o sonho. Muito positivos para a eleição do Bolsonaro. Quando a gente está pensando hoje como é dominada a internet também, a gente não é à toa que a gente vê papo de coach, não é à toa que a gente vê essa mentalidade de hiperprodutiva, que todo momento do seu dia tem que ser produtivo. Porque quanto mais você está pensando... Cara, mas se tem uma coisa que eu odeio é hiperprodutividade. Vai tomar no cu hiperprodutividade, mano. É difícil demais. Ninguém consegue, porque todo mundo é humano, tem limitação. Sabe? Limitação de tempo. Como que faz? Ó, eu acordei 6 horas da manhã, já faz 4 horas que eu tô ativo, fazendo coisa sem parar. Não é por aí, cara. Não é assim que funcionam as coisas. Sabe? Eu vou dedicar parte da minha vida pra produzir. Pra quê? Pra quê? Qual é a necessidade? Ah, não, mas a gente tem que ser sempre produtivo, tá sempre em alta, não sei o quê. Não, mano, não é assim. O ser humano não é assim por natureza. Todo mundo sabe. Você vai indo, você vai cansando, você desanima, você desiste. Porque acaba não fazendo sentido real. Por exemplo, o que me mantém fazendo a live, em momento nenhum é a recompensa que algumas pessoas acreditam que eu tô vendo. Muita gente acha que eu tô fazendo live porque, eu vou ganhar grana com live. Mano, eu quero que se foda dinheiro, mano. Ainda bem que eu tenho uma profissão que possa bancar minha família, sustentar minha família. E é só isso. A live eu faço por amor, velho. Eu faço porque eu quero, de alguma forma, conectar com pessoas que queiram entender que a gente precisa mudar como sociedade. Pensando que todo dia, todo minuto você tem que trabalhar, menos espaço você tem para pensar política. Quando a gente chegou a essa conclusão de vamos se organizar politicamente, pensar a política junto, pensar método organizativo, foi um momento de virada de chave pra gente falar, mano, nós não somos só um coletivo no sentido de um grupo de pessoas, nós somos um coletivo político, organizado, com linha política. Trazer a Revolução Brasileira em pauta, para além do eleitoral, para além de cargo político, de pensar a revolução ativamente, isso é uma coisa que a esquerda brasileira voltou a fazer muito recentemente. Que era fazer o básico, o arroz com feijão, que é o trabalho de base. A nossa geração tem eco-ansiedade. A gente precisa, não é que eu quero, o Brendo acha que é certo. Mas não é eu. A gente precisa correr atrás de estar liderando as coisas e trazer uma juventude política, tá ligado? A gente precisa, não é que eu acho que eu quero, o Breno quer, não, é necessário, não é eu, sabe? Não sou eu, não é o Brenão aqui, mano. É todo mundo, tá ligado? Todo mundo tem que começar a ter consciência política, estudar esse trem e falar, mano, por que eu tô me fudendo o tempo todo há tantos anos? Por que meu pai se fudeu durante tantos anos e nada melhorou? Por que meu avô, sabe? Porque tem um projeto, irmão. Tem um projeto que é feito dessa maneira. Então, cara, não tem o que fazer. A gente tem que aprender, tem que lutar, tem que ir atrás. Caramba, olha, arrumei o microfone hoje de uma forma que ficou bom, ó. Deixa eu ver se eu mostro na câmera aqui pra vocês. Bacana. Agora ele vai ficar bem retinho, né? Ó, gostei. Bom, é isso. Vamos continuar aqui. Na moralzinha. O partido do povo tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta pra base e vai procurar saber.
E a minha ideia é essa, fechou. A gente não acha que nós, na Soberana, assim, no coletivo de internet, vamos fazer a revolução. O que a gente acha é que o Brasil precisa reconstruir o trabalho de massas. Precisa reconstruir um movimento popular de massas. A gente viu o poder que o movimento de massas no Brasil tem com o PT mesmo, que o PT começou como um partido apoiado nas massas, a ponto de que quase, na primeira eleição para presidente da República, depois da ditadura, o Lula quase foi eleito. Depois o PT abandona o movimento de massas, paulatinamente vai substituindo militantes por eleitores e tal, e isso teve efeitos deletérios, assim. Então, o que a gente faz é tentar contribuir para a construção do que a gente acredita que é a pedra angular da revolução, que é um novo movimento de massas no Brasil. E você tá fazendo agora? Deixando a vida te levar? Ou você tá levando a vida? Cidade Popular pelo Socialismo, UP, é um partido que nasceu da juventude, das periferias, que para transformar a nossa realidade nesse país é preciso muito mais do que a gente chegar aqui e apertar um botão na urna. E a gente sabe disso. E objetivamente, nós fundamos um partido popular sem um centavo de empresário, de banqueiro do agronegócio. Temos um homem... Vou falar, hein? Eu sou fã pra caralho da UP, velho. Nossa, eu acho que eu vou filiar nesse trem. Negro candidato à presidência da República, coisa que não acontece há 92 anos, o que diz muito sobre o nosso país, né? Um país extremamente racista, desigual. E esse homem, candidato a presidente, não... Votei no Leozão, hein? Votei no Leozão 2022, acho. Isso mesmo, a última eleição. Votei nele, cara. Participa dos debates. Meu nome é Leonardo Péricles, esse aqui é a Riva Mendes. Tudo bem? Eu sou pré-candidato à presidência da República. Estou rodando o Brasil inteiro para apresentar uma candidatura popular mesmo, de esquerda nesse Brasil. Tá? E aí mostrar que não tem só Lula e Bolsonaro. Nessa grande mídia aí só vai ver os dois. Mas nós somos um partido de pobre, claro, eles não vão dar muito espaço para nós. Mas o mais importante pra gente é isso aqui, ó. É visitar as pessoas, conversar, olhar no olho. O senhor depois com calma dá uma lida, tá bom? Pra conhecer melhor nossas propostas, tá? O jeito que a UP participa do processo eleitoral é divulgando que a saída passa por votar, mas votar é um pedacinho assim da democracia popular que a gente defende. Então o principal, além do voto, é a ação. O povo não pode só ficar votando de 2 em 2 anos e achar que está resolvido, não. Vota e o resto é agir. Inclusive, eu tenho um pensamento que é o seguinte, não pode ser popular o meu pensamento, mas é o meu pensamento. Que nenhuma pessoa consegue resolver o problema do Brasil. Não é um presidente que vai fazer isso. Vamos eleger tal. Não. Primeiro, política é Câmara. Câmara dos Vereadores, Câmara do Senado. A gente tem que ir para esses espaços. A gente tem que colocar lá 10, 15, 20. Quanto mais conseguir, melhor. Mano. Agora eles votou para 570, era 513. Cara, a gente tem que colocar pelo menos 200 popular ali para fazer passar alguma coisa. O ideal era se fosse 300, 400 deputados que fosse alinhado com o povo brasileiro. Mas não, no Brasil a gente tem a bancada da Bíblia, que representa o Bíblia cristão aqui brasileiro, a ditadura dos crentes, que acha que todo mundo tem que seguir o que eles acham que é certo. E assim, é um cristianismo que não pauta em Jesus, é um cristianismo que pauta em ética e moral criado por Silas Malafaia, por Edir Macedo, por tudo quanto é lixo de pastoreio que existe, sabe? Eles pegam a pior linha que existe do cristianismo e seguem e acham que é isso que é o correto. E bancada do boi. De quem que é a bancada do boi, se não do agronegócio? De quem que é a bancada da bala, se não dos militares? Sabe? Essas bancadas não representam o cidadão brasileiro, mano. Representam uma casta da elite que tem grana, que domina a consciência do povo dentro de igreja. O brasileiro acredita, inclusive, cara, é de uma limitação tão grande que ele acredita que matar outros brasileiros através de tiro e tal. Não, o que é isso? Peraí. Sempre é desnecessário. Bom, tava passando um carro de boi ali. Depois eu posto. Não tirei foto.
Não, se eu tivesse tirado uma foto, eu postava no story pra vocês. Sabe, mas a gente tem que parar de acreditar que matando outro brasileiro, a gente vai reconstruir o país, sabe? Ah, vamos melhorar aqui, vamos matar outros brasileiros. Não, mano, não é por aí, irmão, não é por aí. Não é através do tiro no peito do nosso compatriota, sabe? Não. A gente vai melhorar o país através de políticas inteligentes, velho. Pelo menos é o que eu acredito, né? Votar para eleger o primeiro presidente negro da história do Brasil. E isso não é qualquer coisa. Nós somos a maioria da população, mas só estamos condenados a viver mal, a estar desempregado, a sofrer com a fome, a miséria e o desemprego. E eu te chamo a gente votar. É um voto de luta e de protesto. Te chamo a votar 80 nessas eleições. Porque a Unidade Popular é um partido que decidiu construir a partir da luta do nosso povo, dentro das periferias, dentro das favelas, com o povo trabalhador, com as mulheres, um partido que tivesse a nossa cara. Leonardo Péricles é a cara da UP, porque Leonardo Péricles é a cara do povo brasileiro. Um povo com a maioria negro, povo de maioria de homens e mulheres trabalhadores e que precisam, podem e vão ser poder nesse país. A gente que está aqui nessa caminhada hoje conversando com os vizinhos e chamando o povo para lutar com a gente. Quem disse que nós não podemos governar o estado de São Paulo? Quem disse que não é o povo que pode tomar as decisões? Com todo respeito mesmo, não voto no PT, não voto no mas a gente não é PT não, moço. Nós já tá cansado de voltar pra esses caras. Só faz política pra eles, então... Todo mundo aí, ó, parte de ninguém passando fome, ele vai fazer plano aí, tá aí, E a gente não acredita que eu vou governar pro povo. É o povo que tem que governar pro povo. Quem mais, além de nós, sabe o que a gente precisa? O país é produzido por nós. Quem foi que subiu essa casa? Foi vocês. Foi alguém que deu alguma coisa? Não. Não. Aqui a gente tem que ralar, de segunda a sexta pra gente poder ter alguma coisa no sábado. Pode falar um monte de coisa, mas eu tô te chamando a conhecer a nossa história, tá? Porque a gente, assim, já tem trajetória de muito tempo e fazendo esse tipo de trabalho. Caralho, mano, mano, eu fico até emocionado, cara. Que trabalho de base mais bonito. Poxa, que documentário bacana. Você aqui no salão, como é que foi, né? Eu caída bastante. Bicho pegou. Pegou? Você conseguiu apoio do governo? Nada, nem da comunidade, pelo menos. Sou sincera. É isso aí, Cabernet, é isso aí. Na hora que o bagulho aperta, mano, não tem ninguém que ajuda, mano. Ó, pandemia, eu fiquei fechado. 0 cliente falou assim, ó, vou mandar um pix lá pro Brenal mesmo sem cortar cabelo, porque pandemia tá foda. 0. Não existe esse tipo de coisa, mano. Porque a nossa sociedade, ela é alienada ao individualismo. Isso é uma alienação cognitiva, sabe? Você foi induzida a pensar só em você. E só você tem essa necessidade. Então, assim... Bom, vocês entenderam. Não podendo comer nem frango, eu tô comendo o pé de frango agora. Eu vou lá e pago até R$10 no quilo, pé de frango. Você veio, pé de frango, que era um negócio tão baratinho, até isso. Até aí R$10 agora. Nós temos quase 700 mil pessoas que foram assassinadas de Covid. Isso não é morte natural, não. Porque pelo menos metade deles poderiam ter sido salvos se Bolsonaro, esse corrupto, não tivesse nos impedido de comprar vacina porque ele queria ganhar $1 para cada vacina comprada. Recentemente o Senado ficou meio famoso para a CPI da Covid, deu uma puta visibilidade. No final das contas, não deu lá grandes coisas, assim. Se você tivesse lá, o que você faria diferente? Provavelmente eu seria presa, eu acho, né? Porque você não... Assim, a situação do nosso país, ela é tão grave, né? E você vê um crime ser cometido e achar que tudo bem, assim, nós precisamos convocar o povo a ir para a rua para defender aquilo que lhe interessa. Não podemos fazer uma CPI, chegar à conclusão, porque a CPI chegou a essa conclusão, são vários elementos que mostram todos os crimes cometidos pelo governo Bolsonaro, todos não, né, porque são muitos, mas uma série de crimes importantes cometidos pelo governo Bolsonaro, e como não se encaminha nada, né, por isso que a gente discute muito a falta de participação popular no Estado brasileiro.
tem que estar presente, tem que, inclusive, o nosso projeto é ser convocado o povo a tomar as decisões sobre o orçamento, né? Sobre os rumos do Brasil, sobre as políticas que vão ser implementadas, né? Inclusive, tem mecanismos na própria Constituição do Brasil que permitem isso, plebiscitos, referendo, inclusive, para revogar a medida que o Congresso Nacional aprovou. Então, é isso. A gente utiliza o processo eleitoral para difundir ainda mais o nosso programa de transformações populares para que a gente possa mudar esse Brasil. Vamos chamar a gente de sonhador. Vocês estão falando isso aí, mas isso é muito bonito, não. Mas existe o seu sonho. Olha, lembrar o seguinte, que uma das características dos revolucionários, e veio falando das revolucionárias, é sonhar. E só tem que a gente sonha de olho aberto, traçando o nosso objetivo e lutando pela sua realização de próprio objetivo. Vizinho aqui limpou um pasto, há uns 2 anos atrás, veio um IBAMA, uns petistas e tal, e meteram uma multa no cara porque ele está suprimindo Mata Atlântica e tal, pô. Não dá para conviver com esse negócio, não. Há uns anos atrás andou um negócio de MST aqui, e era um estresse aqui, todo mundo tinha que dormir armado na fazenda, que não sei o que e tal. E agora tem esse negócio de índio aí, que querem demarcar a terra que era do índio. Mas o problema é que o Brasil inteiro era do índio, né? Então é só a questão de tempo de levarem a fazenda e tal. Em outras palavras, eu estou contando aqui um exemplo meio engraçado, mas as pautas que levaram o Bolsonaro a ser eleito, elas estão por aí. O vento na sociedade brasileira é um vento de centro-direita. Ainda tenho esperança de ver o mundo mudar. Crianças na rua só pensam em brincar. Acredito nos sonhos que pode tornar reais. Conceito é o estudo, mostre do que é capaz. Corre atrás, a chave do progresso tá dentro da sua mente. Dê o seu melhor ao fazer diferente. E nessa trajetória vai trombar muitos loucos pela frente. Acate o que é bom, seja um cara inteligente. Que é uma polarização. A esquerda está numa militância em ascensão, mas a direita também. Então vai ter, talvez tenha cada vez mais enfrentamentos aí claros, né? E aquele setor que seria aquela que o PSDB expressa. O que é o PSDB? É a direita liberal, né, que se diz democrática, né? Esse setor sumiu da eleição e parte dele se abrigou no PT, né? E assim, quem que vai dar pauta desse governo? A senhora acredita que o PT é uma boa alternativa aqui no Brasil? Eu acho que é uma alternativa, porque o PT ele é um partido grande, ele tem uma grande militância. Mas para mudar de presidência, para colocar Lula, não basta só ir lá na urna. Nós temos que nos manter organizados, em núcleos de base mesmo. Na periferia, nas escolas, no bairro, no sindicato, porque o povo é que vai dar a garantia desses direitos. Você acha que o governo está do lado do Homem-Aranha? Agora você me pegou. Acho que sim, tá sim. Tá do lado sim, tá sim. Por que você acha que tá do lado do Homem-Aranha? Ah, porque nosso personagem é do bem, né? É legal, né? Anima, né? É bacana, é legal. É legal, né? Você com esse trabalho aí de personagem e tal, as pessoas acham legal, as crianças e tudo mais. Só que é bastante gente, a gente acaba disputando com bastante gente. Mas, por outro lado, é legal, acho bacana sim. Tá aí levando um pouco da minha alegria aí, o que eu gosto de fazer, né? Quais são as dificuldades que tá trampando aqui? Ah, cara, é porque o ritmo aí já é meio corrido, né? A galera já tá acostumado a não parar e a gente fica meio perdidão aí, né? Mas aí, o que tá acontecendo, ó, ninguém vê nós, ninguém fala com nós. E quem fala é vocês, com todo respeito. Aqui é a voz da rua. Peguei um emprego que falou que é contrato. Mas só que eu não vou cobrar ninguém jamais, porque quem é Deus, porque eu tô na rua. Ninguém sabe quem tá na rua, é Deus, mas, entendeu? Então eu tenho contrato, e aí o negócio é o seguinte, eu queria saber qual que foi essas pessoas que fizeram uma coisa maldade comigo. Polícia deu um tiro no meu dedo, eu não fiz porra nenhuma. Deu nas minhas costas, saiu aqui
deu na minha perna, eu não fiz porra nenhuma. Fui absolvido do BO. Será que por que eu não posso dar uma chance pro meu filho? Porque o governo não dá oportunidade. Eu, residente de passagem, eu devendo cadeia, eu com a cara pintada, o governo não dá ajuda pra nós. Aí vem com o Bolsonaro não falando de eleição, não falando de ninguém, vem oferecer dinheiro, nós não precisamos de dinheiro. Terra tem, o povo não quer distribuir terra, né, com morador de rua, prefere um prato de sopa do que ganhar terra e moradia. A classe proletária é a mais explorada, né? Não tem casa, não tem comida, passa fome, é um morto de fome. A elite é que toma conta de tudo, vende o país. Até quando eu vou ficar assim? Será que com 13 anos meu filho vai me ver ou meu filho vai vir aqui saber que eu passei por aqui um dia? Não é isso que nós queremos, nós só queremos uma oportunidade, mano. Um vento que bate dentro do seu rosto, um calafrio que vem no bico do nariz, irmão. Ou quando o seu chinelo quebra na calçada e você não sabe, mano. Essa que é a nossa fita, entendeu? Mas o que o cenário atual diz sobre a terceira via? Não serão eleições normais, as de 2022. As de 18 já não foram marcadas pelo uso massivo de fake news, disseminação de notícias falsas. Nós temos neste contexto, por exemplo, as constantes ameaças do presidente Jair Bolsonaro quanto ao resultado das urnas. Estamos aí às vésperas do início de uma campanha que não será como a das últimas eleições, isso é fato. Você tem acompanhado as eleições desse ano? Um pouco. O que você tem achado? Eu achei que esse ano tem um pouco de dificuldade, né? Porque de um lado tem um ladrão, do outro lado tem um genocida. Muita promessa, né? Como toda vez, né? É muito candidato tomando café, comendo coxinha, pastel. Não gosto muito nem desse tema de política que dá nojo. A gente montando essa estrutura óssea. Mas sabe por quê? Porque não é como se a gente fosse chegar ano que vem e já saber como vai ser essa outline, porque não é uma outline de ficção, entendeu? Exatamente. O personagem único foi, tipo, a câmera. Por exemplo, tipo, tem essa parada do... Tipo, a gente não mostrar quem é que grava. Tipo, sempre tem algumas cenas gravadas em metrô e não sei o que, essas coisas meio que se intercalam com o que a gente grava nas mesmas. Só que, tipo, ser o point of view. E a gente tava sentado aqui, tipo, debatendo o filme enquanto o filme tá sendo feito. Eu acho que essa é a brisa que eu acho legal, entendeu? Cara, é um documentário tão maneiro que é difícil até de fazer comentário. Sabe, você é bombardeado por muita informação, muito rápido. Difícil, hein? Mas maravilhoso, velho. Gostei muito do documentário, hein? Chegando ao fim aqui. Obrigado a você que tá assistindo até agora. Um vídeo gigante, olha pra você ver, já deu 39 minutos de vídeo. Vai dar um segundo. É o caos. Carla Zambelli armada aqui, galera. Carla Zambelli armada aqui, ó. Carla Zambelli armada aqui, galera. Esse é o bolsonarismo. Que show de horror! Hoje, nesse que é um dos dias mais felizes da minha vida, a saudação que eu faço a vocês não poderia ser outra, tão singela e ao mesmo tempo tão cheia de significado. Boa tarde, povo brasileiro! Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum, e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. Olha isso! Olha que coisa mais linda!
Cara, e ainda tem gente que olha uma situação dessa e fala, não foi bolsonaristas, né? Não foi, não. O povo já não aguentava mais. Todo o poder manda no povo, porra. Isso aí, corrupção daquelas casas. Exatamente. Os presidentes não defendem a sociedade. Não. Mas não dá pra pensar outra coisa, que o Brasil é dos brasileiros. E nós estamos aqui, em tempo real. Olha lá o que fizeram com o guarda, ó. Eu vou dar um zoom pra vocês verem. Ó, nós estamos no palácio aqui, ó. Ó, graças a Deus, feito bonito. Os caras, mano, quebrando tudo. E achando revolucionário. A maior revolução que eu conheço se chama amar o próximo. Essa, pra mim, é a maior revolução. Eu sinto muito se você discorda de mim, mas isso é revolucionário, cara. Você amar teu compatriota. Até esses idiotas aí, a gente tem que amar e falar, puta, cara, essa galera tem que passar por uma educação. A gente precisa de um sistema educacional que instrua essas pessoas, tá ligado? É claro que antes que alguém possa vir aqui comentar, mas são criminosos. Claro, tem que pagar pelos crimes que cometeram, sim. Não tem anistia, não, amigo. Porque se tentativa de golpe não é golpe, logo tem anistia, eu quero que vocês perdoem o cara que deu uma facada no Bolsonaro. Vocês vão perdoar? Que aí é o mesmo peso. Eu tô nessa. Nossa vida no teu seio mais amor. A gente tem que manter um espírito de positividade e acreditar que a melhora vai vir de alguma forma, né? Exatamente, as pessoas têm que ter consciência, né? Pensar mais no próximo um pouco, né? Não adianta falar que o meio termo, a classe lá, a lá de cima tá bem, mas a outra classe tá mal, né? Então, em 2022, eu queria que os governantes trabalhassem mais pro povo. Mas é igual não adianta a gente achar que algum político vai resolver. Nós, coletivamente, organizados. Na minha visão, velho, foi excelente. É um baita documentário, sabe? Eu achei muito bom de verdade. Acho que a gente tem que começar a se organizar, sim, em todas as cidades. Organizar coletivos de esquerda, pessoas que pensam progressivamente, com uma sociedade socialista mesmo. Falar assim, não, eu sou comunista, vamos pensar de maneira comunista mesmo. Vamos pensar numa sociedade coletiva, na qual ela é feita para o benefício de todos, e não de uma casta social. Então, assim, essa é a minha visão, obviamente. Você pode discordar dela, e eu adoraria ver a tua visão aqui nos comentários. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você quiser entrar no vídeo lá da Soberana, curtir o vídeo, reassistir, encaminhar para alguém, ou encaminhar até as partes que eu fiz, cara, fica à vontade. Muito obrigado, que Deus te abençoe e que nos unamos em prol do nosso país, né? Bom, um beijo e fica com Deus.